Pamela Magalhães, William Sanches, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Falar sobre relacionamentos, a durabilidade dos relacionamentos. E já estou vendo aqui que já estão chegando de várias partes do Brasil perguntas. Que bom que você aceitou o nosso convite de participar com a gente. Tema que, na verdade, merece realmente reflexão. Os relacionamentos. O que está acontecendo com os nossos relacionamentos que parece que estão cada vez mais durando menos? É isso? Pois é. A ideia de falar desse tema, da Alcides, também chamar o William para a gente bater um papo aqui, é que a gente vem percebendo que antes os relacionamentos, eles duravam bastante, tinha uma resistência muito grande até de sair deles, né? As pessoas ficavam ali, não importava o que acontecesse, se mantinha na relação. E tem uma pesquisa de 2011 do IBGE que houve um aumento de 40% dos divórcios, pensando em 1984. Então, veja como aumentou isso. Então, de repente, será que as pessoas, em função de uma autorização social, né, elas se sentem ali na liberdade de separar qualquer coisinha, né, William, ali já separa? Então, acho legal a gente pensar um pouquinho, será que está muito intolerante? As pessoas estão muito intolerantes, qualquer coisinha já é motivo, uma briguinha, um descontentamento? Eu vejo às vezes que tem uma sensação que tem tanta gente hoje no mundo, tem tanta gente hoje na internet, tem tanta gente hoje que a pessoa fala, primeiro defeito que o outro tem, não serve para mim, eu já vou ver outro. E não é bem assim, porque a gente vê, por exemplo, uma cidade como a cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, a gente vê como uma cidade onde tem mais gente sofrendo por depressão, sozinha. E a própria questão do sozinho é algo subjetivo, né? Eu sempre falo que nos relacionamentos, a gente tem que tomar muito cuidado o que eu estou buscando num relacionamento. Primeiro problema que eu vejo, antes da pessoa entrar num relacionamento, a expectativa que ela cria, com quem ela vai se relacionar. Então, cria-se na mente, na cabeça, todo um personagem, primeiro, com perfeição. Ninguém tem defeito, uma né? idealização do outro, né? É uma ideia com perfeição, tudo aquilo que eu vi no filme, na novela ou na revista, e tudo aquilo que eu almejo que seja bom. Só que assim, do mesmo jeito que eu tenho defeito, o outro também vai ter. Eu gosto do sentido da palavra companheiro, que vem do latim, que significa compão ia. É tão bonito isso, porque... Companhia, né? Companhia. Antigamente as companhias marítimas, chamava-se companhia marítima, porque o único alimento que eles podiam levar nos barcos era o pão. Então, por isso que se chama compão-ia, ou seja, vão com o mesmo pão. Então, ser companheiro, e a palavra companheiro deriva de companhia, é as pessoas que constroem o futuro juntos e dividem o mesmo pão. Bonito isso, esse sentido da palavra companheira. Noite especial de quinta-feira para a gente pensar sobre os relacionamentos. Tem, assim, algumas frases que ficam na mente da gente. Por exemplo, estou agora vendo já alguém aqui fazendo uma observação. As pessoas, Dalcides, digam aí para eles, as pessoas não querem compromisso. Fecha aspas. Eu tenho medo dessa frase. Então, eu acho que tem uma coisa que atualmente as pessoas, elas estão o mundo está muito ansioso, as pessoas estão extremamente imediatistas. Então, aquele momento, né? O que eu vou viver naquele momento? Então, eu estou curtindo ali, não tem muito essa perspectiva, né? Para onde vai essa relação? Então, de repente, por que eu vou ficar só com uma pessoa? Se eu posso ficar com várias pessoas? E acho que o que você falou, William, é muito interessante no sentido da solidão. Porque as pessoas estão realmente ficando com muitas pessoas, mas também se sentem muito vazias, porque depois que ficam com umas centenas de uma forma bastante superficial, sentem aquele vazio, né? Parece que falta alguma coisa. E tem mais um ponto que eu acho importante a gente colocar, que eu acho que contribui também para essa durabilidade baixa dos relacionamentos. Não sei se você já pensou nisso, mas as pessoas, assim, elas conhecem e muitas vezes casam muito rápido também. Né, sem tempo para conhecer essa pessoa, para entender como ela funciona, para ver se realmente ali, né, depois que passa aquela paixão, né, aquele fervor da paixão, se de repente tem ali uma congruência de objetivos, né, de anseios de vida. Eu tenho um pouco de medo dessa frase quando diz assim, as pessoas não querem mais relacionamento. Puxa, a gente está hoje numa noite falando sobre durabilidade de relacionamento, que é sugestão de tanta gente que pede para a gente falar de relacionamento. Então, tem muitas pessoas, sim, a fim de um relacionamento duradouro. Então, quando a gente fala assim, as pessoas não querem mais relacionamento, pronto, eu me fechei. Será que o meu olhar não está fechado para o mundo? Será que eu olho para outra pessoa e qualquer coisa que ela diz, eu já escuto isso? Ela não quer nada comigo.
ela não está afim de uma coisa séria. Então, vamos ver, assim, já tem aqui um caso, a Lívia de Andradina, interior de São Paulo. Vamos ver se é alguma coisa ou não. Meus namoros duram no máximo 4 meses. Eu sou desconfiada, possessiva e sempre acho que meu namorado, uma hora ou outra, vai me trair. Em algum momento da relação, eles acabam se afastando e terminam comigo. Amigos, me ajudem. O que eu devo fazer? Lívia. Olha, eu acho que a Lívia, ela reflete um comportamento muito parecido com muitos de vocês que devem estar assistindo, que é justamente o medo do que pode acontecer, de novo uma ansiedade, né? Que a ansiedade é justamente isso, quando a gente fica tentando prever o que ainda não aconteceu. Então, o medo de se frustrar, o medo de sofrer uma traição, o medo de que alguém, de repente, roube esse namorado dela. Então, ela vai lá e, assim, ela já abafa tanto essa relação que o outro ali espirra do relacionamento. Ou então, nem entra, como a gente está falando, porque as pessoas não se relacionam, as pessoas muitas vezes nem entram na relação por medo de perder. Né? Eu já tive casos no consultório, por exemplo, que a pessoa falava assim, ai, eu estou gostando muito dele, mas acho que eu não quero namorar. Porque de repente não quero sofrer, não vai durar. Então, acho que é um ponto interessante da sociedade atual, o medo da frustração, a sensação de que não vai dar conta de. Então, como que será que está essa estrutura egóica, no sentido de... O que é a estrutura egóica? A estrutura egóica, a capacidade que temos ali de mediar conflitos. Como a gente consegue lidar com aquilo, porque conflitos existirão, né, William? O tempo E assim, todo. como que a gente faz ali numa briga, numa discussão, num desentendimento, a gente não dá conta? Então a gente não entra numa história por achar que não vai conseguir lidar com ela? Não tem gente também que mantém assim um relacionamento, não é só a questão de ficar ao lado do outro vivendo no mesmo teto, porque eu conheço gente que está vivendo debaixo do mesmo teto, mas assim, já não está mais vivendo junto há muito, não são companheiros, não tem nem respeito. Mas será que também não tem tantas pessoas que descobriram alguma coisa importante? Eu achei interessante que mantém a relação deles. Eu achei interessante o e-mail da Lívia, né? A Lívia, ela, quando vai fazendo a dúvida dela, ela já dá a característica dela, ou seja, ela já conseguiu se reconhecer e saber porque as outras pessoas estão fugindo. Então, uma dica para quem está ou no relacionamento, ou vai entrar num relacionamento, ou já está há tantos anos. Veja se você não está se repetindo. Porque tem gente que fala assim, ó, nunca dá certo para mim. Todas as vezes acontece a mesma coisa. A gente fica junto um tempo, depois a outra pessoa pula fora e sempre termina do mesmo jeito. Mas ela não vê que ela está se repetindo. Será que você não está repetindo a mesma forma, os mesmos ingredientes e querendo fazer uma receita nova? Não é mais fácil a gente, em vez de fazer uma análise pessoal e achar que realmente eu preciso mudar alguma coisa, voltar com aquela frase que estávamos conversando anteriormente, não tem gente boa, não tem gente boa, as pessoas não querem nada com nada. É mais fácil, né? Não é mais fácil? Eu acho, Dalcis, duas coisas. Primeiro, o que você estava falando é interessante, que existem relacionamentos mesmo que vão se mantendo por algumas razões que para o outro que está de fora não faz muito sentido. Mas eu discordo. Eu acho que cada um sabe o relacionamento que vive e se de repente, para quem está se relacionando está ok, estamos juntos por isso. Bom, se tiver bom para as duas partes, qual será o problema, né? Quem está fora não está ali, não está dentro da relação, então é fácil julgar, apontar o dedo, mas quem sabe é quem está vivendo. Agora, o que você falou, eu acho que é muito a questão de não se responsabilizar, que também é uma característica de muitas pessoas atuais, que a gente fala do excesso de do individualismo, né, que é patológico, que é o comportamento individualista, em que assim, tudo tem que ser do meu jeito, né? Então, o relacionamento não dá certo porque tinha que ser desse jeito e o que você faz é errado, que é o que você está falando, apontar no outro e considerar o outro responsável pelo fracasso da relação. É mais fácil, né? Tem pessoas que falam assim para mim, William, eu fiquei 10 anos e não deu certo. Terminei meu relacionamento porque não deu certo. Como não deu certo? 10 anos? Deu certo. Deu. Todo relacionamento dura o tempo que ele tem que durar. As pessoas que chegam na nossa vida chegam para nos ensinar. E tem pessoas que ficam com a gente um mês e ensina tanta coisa. A gente fica um ano e vem com um aprendizado 10, 30 anos, não importa quanto tempo durou o seu relacionamento ou vai durar o seu relacionamento. O relacionamento é feito para fazer bem. O que tem de gente sofrendo no relacionamento, e tem uma frase que eu vi uma vez, Pamela Dalcis, que diz assim, por medo da partida, tem gente que não está deixando ninguém chegar. Olha, que interessante. Com medo da partida, você não deixa ninguém se aproximar. Uma espécie de autossabotamento. Exatamente. Eu acho que
tempo, rotina, também vão desgastando o relacionamento. Vamos, Dalciso, porque veja que o William está falando, fantástico que ele está contando para vocês, gente, porque tem muitas pessoas que estão num relacionamento há muitos anos, William, né, que não terminaram nos 10 anos e estão infelizes. E estão lá, empurrando com a barriga, e ali um não olha para a cara do outro, não namoram mais, estão ali, né, eu sempre falo, são dois corpos ali divididos no mesmo espaço, mas não tem mais aquele carinho, pelo menos, né, aquele amor. Então, às vezes, você viveu 10 anos num relacionamento, 5 anos ou até 3 meses, mas foi intenso, foi gostoso e agregador, né? E não torturante. E aquela história, eles brigam, mas sempre estão juntos. Isso é sadio? Eu não vou concordar. E eu também acho bacana a gente fazer uma análise e ver por que dessa briga toda. Por que dessa briga? Tem gente que vai lá e por isso que tem aquele ditado, né? Que fala que é com a gente não se meter no relacionamento do outro. Porque às vezes o casal tá brigando, você vai lá, separa, se intromete, daqui a pouco eles estão juntos. E às vezes eu fico pensando, será que não é a maneira que eles têm de expressar o amor do outro? A relação que estão nos acompanhando, né? As mamães, né? Cheias de boa vontade, querendo ajudar, mas depois os dois lá se encontram e dá tudo certo. E eles aqui ficam mal ainda na história. Mas na verdade, Dalciso, o que você está falando é assim, é um relacionamento que ele existe pela briga, e o combustível é a briga. Tem casais que precisam brigar para estarem juntos. Então, começa a ficar bem, aí entra na estabilidade, não suportam a estabilidade, e aí procura um motivo para brigar, para que aquela relação exista. Então, normalmente, a gente fala dessa relação como uma relação tóxica, uma relação patológica. Ó, a Carla de Bauru está dizendo assim, estou adorando a conversa de vocês, adorando. Eu estou solteira há algum tempo e procuro um relacionamento sério. Eu estou saindo com um rapaz há algumas semanas, mas ele já deixou claro que ele não quer nenhum tipo de compromisso. Ele não quer nada sério. Eu devo insistir nele ou vocês acham que eu devo procurar uma outra pessoa? Carla, de Bauru. Carla, eu acho que ele foi muito claro com você. Que ótimo se todos fossem assim, né? Já deixassem ali exatamente o que querem. Agora, você precisa entender qual é a força do teu desejo, até para você ser linear com o seu anseio, e que você procure pessoas que queiram algo parecido com você. Porque senão você vai ficar naquela pretensão de querer o tempo inteiro convencer ou mudar a forma do outro pensar. E aí ficar aquela relação sofrida, né? Que você fica tentando mudar o outro, a gente tem que respeitar também a vontade do outro. O que você acha, William? Eu acho que a gente tem que ser sempre olhar pelo lado positivo. E ele foi muito honesto. Ele foi honesto e falou assim, olha, eu não estou afim nesse momento de ter um relacionamento sério, mas nós estamos nos conhecendo. Eu fico pensando, será que todo mundo que vai ter um relacionamento sério chega e já fala o currículo? Eu quero um relacionamento sério. Eu acho que muitos relacionamentos de pessoas que estão nos assistindo agora, começou assim, com uma amizade, começa com um passeio, começa a se conhecer e de repente quando eles menos esperam, já virou um relacionamento sério. Isso. Essa ansiedade, eu sinto que às vezes não faz bem. Mas é um risco, né? Quando ele fala que não quer... alguns relacionamentos dá a impressão assim que, de fato, é tão claro que ele não quer absolutamente nada. Aí a gente volta no assunto da ilusão. Mesmo ele dizendo, ela não pode criar uma ilusão. Então, assim, a escolha é dela, porque ele foi honesto. Então, a partir do momento que ele diz exatamente o que ele quer, agora a escolha é dela. Claro. Agora, o que eu não acho muito saudável é a pessoa já chegar colocando o outro num paredão. Poxa, o que você quer? Deixa as coisas acontecerem. Eu acho que o fato dele falar é muito bacana, mas vamos sentir, Carla, sente a relação, tenha isso em mente. Se você está gostando, está curtindo, está com ele, tenha isso em mente, mas curta o momento, até porque essa paixão pode acontecer, pode ser despertada ali, né? Depende. A Letícia Fernanda Neves está perguntando lá do Rio de Janeiro, que história é assim, me ajudem, como é que eu posso superar os desafios de viver um relacionamento do jeito que vocês estão aí apontando como uma coisa sadia? Me ajudem, por onde é que eu vou começar? Vamos ajudar a Letícia Fernanda. Bom, Letícia, para viver um relacionamento sadio, primeiro assim, o que você quer, como você está consigo mesma, você está bem consigo mesma, está gostando de si, das suas escolhas, do que você escolheu para a sua vida, da linearidade dos seus objetivos. Se você tiver isso bem certo, provavelmente o seu radar aí de perfis que você atrairá para a tua vida será
bem bacana, terá muito mais construtividade aí para o teu caminho de vida 2. Evitar discussão, evitar qualquer pontinho ali para conflitar, né, William? Senão a gente vive ali, né, numa lama relacional. Eu sempre gosto de uma frase assim, que é ter um relacionamento de sucesso, então ame-se. Ame-se de uma tal maneira que você já está completo. Aquela coisa de você falar, eu preciso de alguém que me complete, eu preciso de alguém que me faça feliz. Então olha a responsabilidade que você coloca no colo da outra pessoa. A outra pessoa já tem a vida dela, já tem a história dela, já tem a responsabilidade de fazê-la feliz. Então eu não posso colocar a minha felicidade na mão do outro, no sentido de fazer, ele precisa me fazer feliz, ela precisa me fazer feliz. Não, primeiro você tem que estar completa, você tem que estar bem com você. Se você estiver buscando alguém para te fazer feliz, para te completar, ninguém vai te completar. Relacionamento complementa. Exatamente. Você tem que estar completinho para se relacionar com outra pessoa completinha. Ó, a Maria José Rodrigues, ela é de Belém. Ela está dizendo o seguinte, relacionamento duradouro, será que não é uma questão de outros tempos e já não é mais adequado para os nossos tempos? Eu acho que o comportamento tem mudado, sim. Eu acho que as pessoas têm optado por relacionamentos mais superficiais. Isso é uma verdade. A gente tem aí a internet, as redes sociais. Então, os relacionamentos, eles ficam mais superficiais mesmo. Você vê, a juventude se relaciona mais assim. Mas eu acho que se a sua vontade for ter um relacionamento mais intenso, dentro de uma cumplicidade, de um companheirismo, de um trilhar de um caminho junto, suportar ali as dores, os dias de tristeza e os dias de glória, se essa for a sua escolha, com certeza você vai escolher alguém que queira a mesma coisa que você. É uma questão de opção de vida. Ó, testemunho aqui. A Marjorie de Osasco. Meninos, meninas. Meninos, tudo bem. Meninas, eu estou vendo ali mais. Eu cuido muito do meu marido e às vezes o trato como meu filho. Tanto que eu vou levá-lo e buscá-lo todo dia no trabalho. A gente não tem filho biológico. Está contando a história. Tem alguma coisa a fazer, algum comentário, não? Ai, meu Deus, e agora? Porque, assim, ela já tá falando que ela trata o marido como filho. E será que esse marido vai ficar tão apaixonado tanto tempo da maneira que ela espera como mulher, porque ele vai daqui a pouco começar a amar como se fosse a mãe dele, não é? E aí tem muitos casamentos que, de repente, assim, ele vai te vendo como mãe, vai te vendo suas atitudes. Quer dizer, daqui a pouco... Mas acho que ele deve estar achando interessante, porque... Eu não sei, eu acho trabalho, vai buscar. Eu acho assim, primeiro que levar e buscar no trabalho, acho que não é questão de ser filho. Acho que é um carinho, às vezes é uma, ela, de repente, é uma gentileza. Um pouco mais esse meio, né? Eu acho que a gente tem que, assim, mas pensar em relacionamento. Se você tem um relacionamento aí com um parceiro, essa história de filho, a gente não tem uma sexualidade, certo? Então a probabilidade de essa situação e aí acabando com a libido e prejudicando a sexualidade é muito grande. E se a gente pensar que um relacionamento saudável inclui uma sexualidade saudável, eu acho que esse relacionamento pode estar em apuros. Posso falar uma coisinha? E que também não está errado. Eu acho que essa coisa está certo, está errado. É a sua maneira de amar. De repente, a maneira que você tem de amar é cuidando do outro, é desprendendo um tempo. É que você só deu um exemplo pra gente que é de levá-lo ao trabalho, mas como é que é dentro de casa? Exatamente. É suportável para você? Se o relacionamento for suportável, né, se tiver gostoso assim para ambas as partes, ok. Agora, se não tiver, pensa bem se você quer ter um filho no seu marido ou se você quer ter um companheiro. Mas a gente também não está numa época, por exemplo, que as crianças não podem ser contrariadas. Elas não podem dizer. Qualquer coisinha, as crianças já ficam um pouco irritadas. Não pode dizer não. Mães e pais que são, assim, vítimas dos próprios filhos, certo? Ora, essa criança vai se transformar num adulto. Qualquer coisinha que fugir do meu desejo, da minha vontade ou do meu gosto nesse relacionamento, eu vou continuar tendo o mesmo comportamento de criança. Bom, se você criar filhos tiranos, esses filhos se tornarão adultos tiranos. Dificilmente vão se relacionar de uma forma saudável. Então, com certeza, ali no manejo relacional, Dalcides, muitos problemas aparecerão. Porque pessoas mimadas são pessoas muito difíceis de lidar. Quem ama, fala não. Quem ama, fala não. Desconfie de quem está junto com você,
que fala que te ama, mas concorda com tudo que você faz. Quem ama sabe falar não. Exatamente. De repente você não está indo para um caminho legal e a pessoa tem que saber falar também. Puxa, esse jeito que você está fazendo não está bem. Então é legal, complementa a gente quando o outro fala assim, não. E serve para todo relacionamento. Exatamente, porque as relações, conforme você vai dando ali limites, né? Eu falo que o começo da relação, principalmente, você condiciona um pouco, né, William? Né, Dalcides, assim, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que te machuca, aquilo que não é legal. Senão o relacionamento vai ficando tão solto, ele vai ficando tão sem esse limiar. Mas será que a gente condiciona ou a gente enfeita muito no começo? Também tem esse lado. Tem esse medo, né? Tem gente que enfeita tanto, cria uma personagem tão grande quando está começando o relacionamento. Ilude, né? E depois não consegue sair desse personagem mais. E para manter agora? Mas chega um ponto que não dá, né? Mas aí a sensação, quando você tem isso, de repente, de encantar demais no início, o outro, conforme você vai, eu falo que a máscara vai caindo, né? E aí o outro vai vendo, de repente, uma pessoa tão diferente daquela que a sensação é qual? De traição. Exatamente. E eu falo assim, ele foi embora, ele me traiu. Não, você traiu primeiro, porque você se mostrou exatamente quem você é, só que você vendeu uma outra imagem para aquela pessoa. A Sônia Amara de Joinville, obrigado por ter escrito, ela já está brava com vocês. Está achando assim, vocês estão muito pessimistas. O relacionamento dela está indo muito bem. Então, tá ótimo. Fidelidade, ao mesmo tempo ela está partilhando a vida, muito diálogo. Falem do diálogo. Fantástico. Tá certo? Diálogo fundamental. Sônia Amara. Eu acho muito legal, Sônia. O diálogo é muito importante. Se a gente não tiver conversa, se a gente não tiver comunicação, como o outro vai entender o que se passa dentro da gente? Às vezes eu estou atendendo um casal e o outro nem sabia de uma dor, aquela dor está aparecendo. Né? Às vezes tem pessoas que, por exemplo, estão tristes, ficam quietinhas ali e não conseguem exteriorizar. E o outro, ao invés de entender a tristeza, se sente rejeitado, sente aquilo com uma indiferença. Então, conversar, o contar para o outro as nossas amarguras, as nossas angústias, é muito importante. Exercita a cumplicidade, muito bem lembrado. O que faltou dizer para o nosso telespectador? Assim, a mensagem dessa noite, aquilo que você, telespectador, pode praticamente começar a partir de agora já a melhorar esse relacionamento. E eu acho que, além de tudo que nós falamos, é também aprender a dar um espaço dentro do relacionamento. Porque não é porque você está se relacionando que você deixa de ser quem você é. Então, você continua tendo seus amigos, continua tendo seus parentes, continua tendo seu trabalho. Então, às vezes, dentro de um relacionamento, as pessoas são tão sufocadas. Você já viu na rede social que o casal faz uma rede social para o casal? Você já viu isso, Dalcides? Já vi isso. Não tem isso, não. Eu estou olhando aqui, não tem isso. Não, e aí você fica falando assim, puxa, quem é quem agora? A falta de individualidade, né? Então, assim, você falou a Pamela tem isso. Do conversar. Tem? E agora? Como é que ela vai sair dessa... Isso é uma tiração de sarro interna, tá? É piada interna isso, né? Então, eu acho assim, dá espaço e o diálogo, a conversa e se amar. Estando bem com você, você vai poder oferecer o que há de bom para outra pessoa, mas também ter a confiança de trocar. Falar, puxa, hoje eu não estou bem, que desabafa e conversa. De repente você tem uma pessoa que deita do seu lado, que dorme do seu lado, mas que você não pode conversar. E lembre-se, todas as companhias são temporárias. Vai chocar um pouco. Claro que vai. Só você é eterno com você mesmo. Então se ame profundamente, porque se amando você vai conseguir compartilhar esse amor para as outras pessoas que estão ao seu lado. E eu espero que esse papo hoje tenha ajudado muitos casais. Tem ajudado o diálogo, muitos casais. Exatamente. Pamela, 30 segundos, vamos lá. Bom, o que eu tenho para te falar, você que está assistindo, que exercite muito a empatia, essa habilidade maravilhosa de se colocar no lugar do outro e não pensar sempre, ter em mente que o outro pensa exatamente como você, ou que a verdade está absolutamente na sua forma de ser e agir. O outro tem a individualidade dele, como o William lembrou muito bem, ele tem o jeitinho dele de pensar, então dê um espaço para isso, que você consiga ouvir o outro e também se colocar. Com certeza a sua relação vai melhorar assim um montão. Amo. Adoro esses E o dois. amor está na moda, o amor está na moda. Sempre, não sai de moda, né? Pamela Magalhães, William Sanches, ela psicóloga, ele escritor, palestrante. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho, eu adoro vir aqui. Obrigada, Dalcides, muito bom. Só quero deixar o meu site www.pamelamagalhães.com
Eu tenho um canal no YouTube também, Pamela Magalhães. Se puder ajudar de alguma forma, vai ser muito bom. Inclusive tem um curso, encontro, palestra. Isso, eu vou ter um encontro de casais no dia 25/4. Se você tiver interesse em trabalhar junto com o seu parceiro ou a sua parceira, as falhas de comunicação e as habilidades de comunicação também, manda um e-mail para mim, contato@pamelaMagalhães.com.br. Pode vir sozinho ou não? Não, só casais. Só casais. Exclusivamente casais. A minha internet você pode me achar porque eu não estou em casal, não. Pode é o www.williamsanches.com.br. É só o William Sanches. Você me acha no Facebook, tem curso, no palestra site. por aí, não? Tem lançamento de livro agora, dia 25 de abril, eu lanço o livro O Poder da Espiritualidade. Olha, eu vou voltar legal. aqui para falar sobre esse livro. E vai vir aqui na tribuna para falar do livro no nosso próximo encontro. Obrigado, Luiz. Obrigada.